complicou. Flamengo empata com o Vasco e vê Palmeiras e Cruzeiro colar de vez na classificação. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Empate amargo. Felipe Luiz faz mudanças ousadas e não tem o resultado esperado contra o Vasco, que era a vitória. 1-1 neste domingo. Muito criticado pelas escolhas, o treinador está sob pressão no clube em uma semana decisiva na temporada. Para vocês, ele fez certo em poupar ou não? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, a gente já abre falando do clássico no Brasileirão. O Flamengo saiu na frente com o colombiano Carrascal, mas o Vasco buscou o empate no Maraca com o garoto Ryan. Flamengo e Vasco entraram em campo bem distantes um do outro na tabela de classificação, 27 pontos para ser exato. O líder do Brasileirão, Flamengo, ainda ostenta números impressionantes contra o 16º colocado Vasco num histórico recente. Nenhuma derrota no clássico em brasileiros desde 2015. Nos últimos 34 confrontos, só 2 vitórias vascaínas. Das 62.156 pessoas que foram ao Maracanã, a grande maioria era de torcedores do Flamengo. Mas em campo, um clássico sempre pode surpreender. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico do maior rival e é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, Léo Pereira, Varela, titulares do Flamengo no banco. Pensei numa equipe para ir a campo fresca, uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. Em profundidade, que bolão pro Carrascal, saiu o Léo Jardim. A bola vai ficar lá com o Cebolinha. Cebolinha domina pela ponta esquerda. No início deu certo. Cebolinha acertou o travessão. No travessão! A jogada seguiu. Emerson Royal cruzou. Bruno Henrique tentou. Carrascal fez o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Tome cruzamento, Bruno Henrique, Léo Jardim, a bola voltou. Bruno Henrique tocou de primeira, Léo Jardim faz o milagre, mas na sobra. Jorge Carrascal abre o sorriso e o placar no jogo. O protagonista e os coadjuvantes do gol estavam na reserva no último jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. O Vasco não se abateu e foi buscar pelo alto o empate. Primeiro com Puma Rodrigues, mas Rossi salvou. Depois com Ryan, e aí não teve jeito nem para o goleiro argentino, nem para Ayrton Lucas, que ficou a alguns milímetros de conseguir tirar a bola. Ryan é o nome de uma cabeçada espetacular para vencer o Rossi. Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então eu estava esperando esse momento. Então, muito feliz. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio altíssimo. No segundo tempo, Felipe Luiz resolveu ir colocando em campo quem tem sido fundamental para as últimas vitórias. Samuel Lino primeiro, depois Arrascaeta e Pedro, que com poucos segundos encanaram a saída de bola do Vasco. Léo Jardim errou e Saúl chutou bonito no travessão. Saúl, pé esquerdo do Saúl na trave! 5 minutos depois, Samuel Lino apareceu livre e tentou de cabeça. A defesa do Vasco se atrapalhou, Pedro não aproveitou e Léo Jardim salvou do jeito que deu. Do outro lado, Fernando Diniz também fez mudanças que fizeram o Vasco melhorar. Matheus França entrou bem e quase desempatou o jogo. Espalma Rossi! No fim, Pedro perdeu outra chance, ainda mais clara que a primeira. Olha o Pedro na cara do gol, jogou pra fora! A gente criou o suficiente para vencer o jogo e não fizemos gol. Nem a minoria vascaína, nem a maioria flamenguista tem motivos para sair satisfeita do Maracanã. O Vasco segue perto da zona do rebaixamento e o Flamengo vê a vantagem na liderança diminuir para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. É não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir
Com os resultados da rodada, o Vasco caiu uma posição. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas a sensação de dever cumprido ficou no ar. Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente, a gente não... Eu tenho por característica, o Vasco para mim é um time... Vai deixar de ser campeão brasileiro? Não. O Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a se agigantar dentro do Vasco. Empate justo, Pedrosa? Sim. Empate justo, Venê? Baralho! Ai, gente! Vamos comer. Foi minha reação ontem após o apito final. Olha Isso só. Isso responde muita coisa. Responde. Vamos lá. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa. Acho que o grande assunto pro Flamengo é: será que tinha que poupar tanta gente? Mas e também, se não poupa, chegar lá na Libertadores, o negócio é complicado. A gente vai falar desse calendário que é esquisito, mas o torcedor tá bravo. Tá bravo, Pedrosa, porque se debruçou. Eu sei que eu passei por isso quando eu fui eliminada por você. Se debruçou no meu time é melhor. Não, melhor eu não. Eu vou ganhar. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E aí se debruça nisso. Mas o jogo em si não... É jogado. E o Lambari, sabe é pescado, Pedrosa. Obrigado. O jogo em si teve um equilíbrio, o empate era o justo. Fala o lado do Vasco que eu vou convencer do lado do Flamengo, Pedrosa. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ligar o sinal de alerta para muita gente que trata um Vasco e Flamengo como se fosse um jogo fácil de 3 pontos para o Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, e isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio, os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem: quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance, o gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol. Aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, pra mim, de equilíbrio. E se fosse para colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Para vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo para mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão no primeiro tempo, precisou fazer essas 2 substituições, e aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidade. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota, que ele pega. Mas o Flamengo bem teve... o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como a muita gente não via. Só que como a muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado,
Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Pro Flamengo. Porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Pro Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também estar jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. E para quem é mais jovem, vê o Flamengo ser essa máquina aí na última década, e talvez uma última década que tenha os piores números em relação ao Vasco vencer o Flamengo. Eu não, quando foi a última vez que o Vasco venceu 2023, o Flamengo? o gol do Pumita por 1-0, mas no Brasileirão tem 10 anos que o Vasco 10 anos, é tempo a beça. Mas mesmo assim, você nunca vê um jogo que é uma várzea, vamos dizer assim. É raro. Aquela goleada que foi quando assumiu aquele treinador português, o Boina, né? Sim. Aquela goleada, aquilo é histórico, aquilo não acontece toda hora. Então, para os mais jovens, tem que entender a força de um clássico regional. Não vai achar que só porque você investiu mais, você tem um time melhor, que vai ser fácil ou que você vai ganhar com certeza. Isso aí a gente fala para os mais jovenzinhos. Quem é mais cascudo, que é mais da antiga, já entende que vai ser sempre chumbo grosso. Será que entende? Eu vejo tanta gente não entendendo. Às vezes se decepciona um pouco, né, Pedrosa? Porque inspirava, né, vencer pelo menos. E aí fica aquela amargura assim, caramba, meu Deus, eu tinha como vencer. Mas aí que entra o quê? A magia do futebol. E o clássico regional zera um monte de coisa, inclusive até valores de investimento, muitas vezes. Então, Vene Casagrande, Até porque foi o que a gente falou na semana passada. O Campeonato Brasileiro é o único campeonato no mundo que te permite, o Lanterna, tirar ponto do líder. E isso acontece. Por exemplo, ontem o Corinthians perdeu para o Sport. A torcida do Corinthians está revoltada, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Sobretudo diante de um clássico que é um clássico pesado, Flamengo e Vasco. Desculpa eu ter te cortado, é porque me recordei agora na sexta-feira. O Santos venceu o São Paulo agora. Exatamente, ontem, perfeito. O São Paulo brigando ali pra estar por cima, tá na Palmeiras perdeu pontos pro Corinthians. É isso. E a torcida do Palmeiras o Palmeiras foi vice esse ano e eliminado pro Corinthians. Isso é a máxima do futebol, ainda mais o clássico regional, ali do teu estado. Vene Casagrande, você achou o empate justo? Aí vamos entrar já no debate direto em relação a economizar os jogadores, né? Poupou um jogador ali, um jogador aqui. E aí o Pedrosa vai entrar no papo também, que ele vai discordar que não era um time reserva. Não, é porque as pessoas querem vender isso como time reserva. Eu não considero time reserva. Não é. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Antes, em relação a empate ser justo ou não, agora falando extremamente sério, não acho o empate diante do que foi o jogo ontem, diante dos 90 minutos, um absurdo. Eu só acho que o Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Vasco da Gama, sobretudo nos minutos finais com a entrada do Pedro. Agora, em relação a poupar ou não, vamos lá. Para mim, o grande problema aconteceu na quinta-feira. Porque se na quinta-feira, diante do Estudiantes, o Flamengo tivesse feito o seu dever de casa, tivesse botado a bola na rede, não tivesse soberba na hora de finalizar, talvez a história seria diferente. Por quê? Se o Flamengo tivesse feito um placar elástico na quinta-feira, talvez um 3, 4-0 ou 3-1, 4-1, o que o Felipe Luiz poderia fazer? Nesse jogo contra o Vasco da Gama, poderia botar o time dele, que ele considera titular, o time ideal dele, e na quinta-feira ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores, ele poderia mudar a estratégia. Então tudo começou na quinta-feira. E eu concordo com ele. Se a gente parar e analisar, na quinta-feira o jogo acabou meia-noite, até o jogador chegar em casa, tem pouco tempo de recuperação. Então o problema foi na quinta-feira. Agora, diante do Vasco da Gama, a minha crítica na escalação é o seguinte, eu não sou contra poupar um determinado jogador ou outro. O problema é o seguinte, olha quem ele poupou. Ele tirou os 3 atacantes, ou melhor, 3 jogadores do setor ofensivo, que a gente considera hoje titulares absolutos. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro ao mesmo tempo. Na zaga ele poupou o Léo Pereira. Aí na lateral esquerda existe um debate se o Ayrton Lucas hoje é titular ou não. Mas o fato é, o Alexandre estava à disposição. Depois de muito tempo ausente, ele estava à disposição. Então, se ele estava à disposição no banco de reservas, eu entendo que o Felipe Luiz o poupou, o preservou.
Ele poupou também o De La Cruz. E aí, não é nenhuma crítica. O De La Cruz a gente sabe que tem que ter aquele gerenciamento ponto, de crise. né? O grande problema não é a quantidade de jogadores que ele poupou. É a forma como ele poupou. Ele poderia ter feito o seguinte, exemplo, ter começado com a Arrascaeta e deixava o Pedro no banco. Aí no segundo tempo você tira o Arrascaeta, coloca o Pedro, o Samuel Lino. Ele poderia ter gerenciado melhor, balanceado melhor. Esse é meu ponto, essa é a minha crítica. Eu acho o seguinte, líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. A gente aprendeu isso com o Tite na temporada passada, quando ele poupou diante do São Paulo. Para mim, aquele jogo foi emblemático, que o Flamengo era líder na ocasião, ele poupou e acabou acontecendo o que aconteceu. E era bem início do Brasileirão, Então, eu acho que assim, a tomada de decisão foi errada, mas começou errada na quinta-feira, com o desempenho dos jogadores quando eles não colocaram a bola na rede. E agora a pressão aumenta muito mais para essa quinta-feira diante do Estudiantes, embora eu acho que o Flamengo vai passar, mas eu entendo que será uma dificuldade absurda. Agora, em relação ao jogo, quero fazer uma crítica ao Rossi. Não dá o goleiro do calibre dele, da qualidade dele, ter tanto defeito em saída de bola. Vamos olhar? Não é a primeira vez que ele sofre um gol assim, e pelo visto não será a última vez, porque a todo momento ele mostra um certo desespero nesse tipo de bola, na bola aérea. E a gente pôde ver ontem uma falha do goleiro Rossi novamente. É o gol do Vasco, pra gente analisar essa falha que o Vene destacou do Rossi. A gente já vai colocar, mas antes... Os goleiros foram bem mal ontem, tá? Você não gostou do Léo Jardim também? Léo Jardim foi mal ontem. Ele falhou no gol, na saída de bola, não no momento que ele faz a defesa do Bruno Henrique, mas no lance anterior, 5 segundos antes do Cebolinha chutar a bola na trave, ele sai de soco e ele poderia ter segurado aquela bola ali. Teve uma bola com o pé também, que sai o chute do Saul na trave, que o Léo Jardim falha também. Por falar em Saul, eu posso fazer um elogio a esse jogador? Por exemplo, o Pedrosa elegeu o Ryan melhor em campo e eu concordo. Para mim, ele foi o melhor em campo. Agora, se eu fosse pegar o melhor em campo do Flamengo, é o Saul. O que joga bola, muito. O Saul, é um absurdo. E olha que ele nem fez uma grande partida. Mas ele ontem foi crucial para pelo menos o Flamengo ter conseguido esse empate. O Flamengo, de maneira geral, não fez um bom jogo. Mas o Saul, individualmente falando, tomou conta do meio de campo, mostrando novamente que é um baita jogador. Jogar com a Alan, com todo respeito ao Alan, e jogar com o De La Cruz é diferente. Ou com o Jorginho, é muito Agora, diferente. o Lucas Oliveira entrou muito bem no Vasco. Muito bem. Quando o Robert Renan saiu e entrou o Lucas Oliveira, eu falei, pronto, o Flamengo vai tirar proveito. Porque assim, o Lucas Oliveira ele não vive um bom momento. Mas ele fez uma partidaça. Achei até que no segundo tempo que o Diniz deveria ter tirado ele no intervalo porque ele tomou amarelo. E aí eu falei, já tomou amarelo, vai jogar contra Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, pode ser que ele tome mais um amarelo e seja expulso. Mas não, mesmo amarelado ele fez um bom jogo. Mas muita calma também, tá? É um bom jogo em 30, então vamos deixar ele jogar mais um pouquinho. Vamos destacar, né? Exato. Olha aqui, o Felipe Luiz comentou sobre essa coisa do time alternativo, das mudanças que ele fez para esse jogo. Cadê? Ele precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram. Muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas. Você tirar os 3 ao mesmo tempo? O papo tá bom aqui, porque eu acho que esse é o grande debate do time que tá brigando nessa altura do campeonato, em pleno setembro, entrando em outubro, em 2 competições e de frente, de chapa, com a cara no sol. É complicado. E aí muita gente criticando o Felipe Luiz, e a gente que é torcedor, a gente é resultadista. Se tivesse vencido, é isso aí, que bom, tem que poupar. Aí, como empatou, ou se tivesse perdido, e também vai depender muito do resultado do jogo de Libertadores. Agora, e tem um negócio também, Pedrosa, que eu acho que acontece em todos os times, sobretudo no Flamengo. O Bruno Henrique é ou não é o titular? Não, O Alexandro ficou paradão. Sim. E aí, quando volta, ele vai voltar jogando? São umas coisas que são difíceis da gente apontar e falar... Pô, tu tirou o titular. Sim. Ué, o Pedro é titular? É ou não é? Não sei. Cara, o Alexandro, eu acho que ele é o titular, tá? Ele é o titular. O Alexandro. Só que fisicamente o Alexandro já deu alguns problemas pro Flamengo esse ano. Perfeito. Então o que o Flamengo tem que ter? Cuidado com ele. Quantas Como vezes o Dela Alexandro Cruz, né? saiu com 20 minutos de jogo?
Então por que relacionou? Mas aí eu acho que não é uma... precisava Mas relacionar. aí é uma questão de... Ele está voltando ele não de tá lesão. machucado, Eu tô né? reintegrando... Não, ele tá relacionado. Eu tô reintegrando ele ao elenco. O Bruno Henrique, eu já acho o seguinte. O Pedro é o titular do Flamengo? Nas últimas 2 semanas, talvez ele seja. Há um mês ele não era. Sim. Porque há um mês o Bruno Henrique era o jogador que jogou as oitavas de final, ida e volta contra o Internacional. E o Bruno Henrique ele é escolhido em vários momentos por conta do estilo de jogo. Por quê? Ele sabe que o Bruno Henrique marca melhor sem a bola do que o Pedro. Por causa de balanço. Despluga da grande Então, pro área, Vasco, do Fernando Diniz, que foi o que ele explicou, ele falou assim... Qual é a saída de bola do Vasco? Ela é muito bem feita com o Fernando Diniz. Eu preciso de quê? De gente com fôlego, de gente com força lá na frente para poder marcar essa saída de bola. Por que ele bota o Plata? Ele deveria ter poupado o Plata, por exemplo. Se ele estivesse pensando só no jogo da Libertadores, ele poderia colocar o Luiz Araújo. Mas ele bota o Plata porque o Bruno Henrique e o Plata, eles marcam alto, muito melhor do que esses dois jogadores. O Plata tem uma consciência tática absurda. Então assim, cara... O que mais me deixa triste, principalmente de alguns flamenguistas, não é o caso do Vene, não é mesmo, é que as pessoas estão tratando como se o Flamengo tivesse um time em reserva e não foi com o time em reserva. E outra, tem um time milionário pra quê? Não, eu concordo. Se não puder trocar as peças, tem um time milionário pra quê? Eu concordo plenamente com isso. As pessoas reclamam quando poupam. Mas, gente, olha só, vocês contratam pra isso. A minha grande crítica é tirar 3 jogadores, Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, ao mesmo tempo. Eu concordo. Eu acho que poderia ter balanceado melhor. O Lino, por exemplo, se você for não olhar, entrou bem. O Cebolinha é um grande jogador, tá? Ele é um grande jogador, mas ele não vive uma grande fase. Eu acho que das trocas que foram feitas, é o que mais destoa. Se você for trocar Pedro pro Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique é quase um titular do Flamengo. Claro. O Carrascal, apesar de ser bem inferior ao Arrascaeta, porque o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil, ele fez gol. O Carrascal correspondeu dentro de campo. Perfeito. Agora, o Cebolinha e o Lino, aí eu concordo. Eu acho que tem uma discrepância muito grande aí. Gente, mas eu acho que hoje, na lateral direita também tem essa discrepância. O Varela, ele tá vivendo uma fase absurda, talvez seja a melhor fase da carreira dele. Eu não vou falar, não vou cravar porque eu não acompanho o Varela sempre. Mas no Flamengo eu não tenho dúvidas que é a melhor fase da carreira dele, inclusive na seleção, os uruguaios também falam isso. E o Emerson Royal tá vivendo uma fase terrível. Ontem, pra mim, se ele não foi o pior em campo, foi um dos piores em campo. E não é uma crítica, tá? Eu acho que tem que ter tempo de adaptação. Mas assim, analisando o jogo, existe essa discrepância que o Pedrosa acabou de mencionar. Tem um ponto que é importante, que eu falo que aquele negócio não sai no scout, né? Sim. Aquele negócio. Tem um negócio, que eu não gosto de falar, que eu acho deselegante eu falar. Tipo o Louco falou aquela vez. Não sai, isso não sai em scout. Então, às vezes, você tem um jogador com números incríveis, tem jogadores fabulosos, tecnicamente impecáveis. Nos aplicativos de scout, caros. O Emerson Royal foi o melhor jogador do Flamengo. Olha só. É isso. É isso que eu tô falando. Jogadores caríssimos, que é o caso de todos os times que fizeram grandes investimentos, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, enfim, os times que fizeram grandes investimentos. Mas tem as peças desequilibrantes. Sim. E o que fazem eles serem desequilibrantes nem sempre estão nos scouts. E eu falo aqui, às vezes você tem um time bonzão, mas tá faltando um mágico, uma magia, uma coisa diferente ou diferente. O Flamengo botou ao mesmo tempo os 3 fatores desequilibrantes no banco. 40 minutos eles jogaram e não foram bem. Não entraram bem. O Pedro perdeu o gol que daria o gol da vitória. O Arrasca também não entra bem. O Pedro perdeu 2 gols inacreditáveis, gente. Inacreditável. O Samuel Lino também não jogou nada. Não. Aliás, é uma questão que a gente tem que levantar aqui também, cara. Quais são as participações em gols do Samuel Lino com a camisa do Flamengo? Eu lembro. Juventude e Vitória. O Samuel Lino é a contratação mais cara da história do Flamengo. Esse jogador, ele tem que chegar para decidir os jogos. Igual o Luiz Henrique fez no Botafogo. Sim. É isso que ele tem que fazer. E o Samuel Lino não fez isso ainda. Eu acho que dentro de um contexto, ele entrega... São quantos jogos também? Mais de 10, né? Vou pegar aqui. Gente, parar pra pensar, não é jogo não. abeça, Mas né? peraí, Fernanda. Não, eu entendo o que você tá falando e concordo, mas eu também sempre olho que todo mundo vai precisar de um pedacinho de tempo pra adaptar. Eu só quero citar mais uma vez aqui o hype que é colocado muitas vezes em cima de um jogador, e esse jogador paga por esse hype, que é... O Samuel Lino, melhor ponta do Brasil, ele vai acabar com o futebol brasileiro, ele é jogador de seleção brasileira e tal. Cara, deixa o cara jogar. Deixa o cara jogar, isso. Ele tem, nesse momento, 12 jogos, 2 gols e 4 assistências. Só que esses números foram inflados pelo quê? Pelo jogo do Vitória. É isso. 8-0. Sim, pô. Entendeu? Que foi quando ele fez o primeiro gol dele. Exato. E ficou mais à vontade também naquele. Deixa ele natural. jogar. É isso. Deixa o cara jogar. É cruel com o atleta quando você fica criando um hype em cima dele e que às vezes o cara só precisa de tempo para poder se adaptar.
Isso é sacanagem com o próprio atleta. E eu vou dizer uma coisa. Por exemplo, o próprio Thiago Almada, ele não chegou arrebentando. Exato. Ele precisou de uns joguinhos ali para ele entender o que é o Brasil, como é que joga por aqui, o que é o time, quem são as peças. E mais do que isso, você vê até um certo desentrosamento quando você tem que mexer abruptamente muito no time, que é o que a gente viu do Flamengo ontem. Por mais que a gente fale aqui e elogie muito o Felipe Luiz, ele já tem um sistema tático totalmente estabelecido. Troca as peças e não muda o jeito do Flamengo de jogar. Mas mesmo assim, vai ter uma hora ou outra que vai parecer um pouco desplugado, porque é natural, gente. Não são peças, robôs, numa prancheta que você mexe a peça. São pessoas que precisam, às vezes, de tempo, às vezes, tem gente que não entra bem, precisa começar jogando. Calendário cruel, cansaço, enfim, muita coisa. O Vene, eu queria trazer essa bola aqui, por quê? Quais são os times brasileiros que estão na Libertadores? Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. O que esses três times tiveram em comum nessa rodada? Perdeu, empatou, ganhou, não? Todos pouparam. Ah, sim. O Palmeiras poupou praticamente o time inteiro. O São Paulo poupou muito. O São Paulo poupou o time inteiro, até com improvisação, e o Flamengo precisou poupar meio time. Por quê, gente? Porque estamos no meio de uma Libertadores da América. Então, eu acho que usar esse jogo como de forma a crucificar o Felipe Luiz é não entender o contexto do futebol brasileiro, que é a diferença. Eu não crucifico você não está fazendo isso, eu não crucifico. Mas muita gente está fazendo. E outra, tratar como terra arrasada. Meu Deus, encostou. Gente, o campo, eu falei isso aqui ano passado. Eu acho que só estão fazendo por conta do resultado. Só porque perdeu. Se tivesse vencido, não estariam falando isso. Pelo contrário, o discurso seria, tá vendo? É o melhor elenco do futebol sul-americano. Porém, a minha crítica está sendo incoerente no discurso. Porque se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, não é para, entre aspas... Mas será que agora ainda é? Ainda é. Na boca de um jogo eliminatório? Só que a questão existe um jogo na quinta-feira que é vida ou morte na Libertadores, porém, isso está acontecendo por conta do que aconteceu no jogo de ida. Concordo. Porque se no jogo de ida tivesse vencido por um placar mais elástico, mas posso dizer, eu tenho certeza que a postura seria diferente na escalação. Não no jogo ali. Vamos pensar bonitinho? Vamos eu não gosto de falar disso. A gente até brincou. A arbitragem também prejudicou o Flamengo. Mas prejudicou porque o Flamengo deu chance para isso. Se o Flamengo tivesse aproveitado as chances no primeiro tempo, gente, no primeiro tempo o Flamengo teve pelo menos, sei lá, umas 4 chances. Tudo bem. Mas, gente, a gente não pode achar que vai sempre fazer um placar elástico. Pelo contrário. Mas eu não tô achando isso. Não, eu sei, mas eu digo assim... Eu tô sendo engenheiro de obra pronta, entre aspas, analisando o jogo de quinta. Sim. Entende? Eu não tô falando de agora. Eu entendi. Agora, a minha mas crítica sabe qual era a lógica? Eu não sou contra não ser um poupar. placar elástico. A lógica era estar acontecendo o que está acontecendo agora. Eu fiz um placar positivo no Maracanã, que ganhou, né? Isso é um placar positivo. Eu tô jogando um Brasileirão que eu tô brigando pela minha liderança. E semana que vem eu tenho um jogo em que eu vou viver ou morrer na Libertadores. Gente, esse momento que chega agora, que tá o Palmeiras, o São Paulo não, que não tá brigando lá pelas cabeças, né? Que tá o Flamengo, o torcedor não pode ser resultadista, não pode apertar botão de pânico. Ai, meu Deus, encostou. Encostou porque vai ser assim até o final. Assim é o Campeonato Brasileiro. Exato. No ano passado, eu cheguei aqui e falei isso sobre o Botafogo, todo mundo. Fernanda, passadora de pano. Não é passadora de pano, é ser realista. É realista. É ser realista. É não querer criar uma terra arrasada onde não tem. Aí. Tá brigando pelas duas competições e a palavra é brigar. Não é se acomodar. O Flamengo investe para isso, o Palmeiras investe para isso, os outros clubes investem para isso, para nesse determinado momento você poupar. Repito, gente, a minha única crítica, e aqui eu não estou crucificando o Felipe Luiz por conta disso. Eu sou pago para analisar, sou comentarista. Minha única crítica em relação à escalação ontem é a forma como ele poupou. Eu acho que poderia ter sido diferente. E eu concordo com você. Começa com um e termina com o outro. Eu concordo. Poderia ter sido dessa forma. Se os três entraram no segundo tempo, ou seja, eles tinham condição de jogo. Se o Arrascaeta jogou 45 minutos, começa com ele. Perfeito. E aí, beleza, eu concordo depois você com tira. Justo. Fora isso, nenhum problema. E mesmo assim não seria garantia de vitória. Não. Nenhum. Porque no primeiro turno foi 0-0. Foi 0-0. Eu acho que o Abel Ferreira deu um discurso nessa semana aí, e ele é falastrão pra caramba, mas ele foi perfeito.
a gente está acostumado a ignorar que tem um adversário ali. É isso. As pessoas estão ignorando que o Vasco melhorou, que o Vasco se reforçou, que o Vasco tem um jogador que é o Coutinho, que é talentosíssimo, que o Vasco teve o Carlos Costa, que jogou bola demais. O Felipe Luiz falou isso. Jogou bola demais. Que tem o Verratti, que é o artilheiro do Brasil. O Ryan não tem sub-20 menor do que ele no Brasil. Ele chegou a 11 gols na temporada. Então, ignorar também o adversário é um grande erro que a gente comete por aqui. E tem um ponto maior. Um grande erro. Os mais jovens estão ignorando que a maior rivalidade historicamente do Vasco, do Flamengo, é o Vasco. Porque muda o Palmeiras, vira o Galo, vira fulano, vira ciclano, mas nunca vai deixar de ser o Vasco da Gama. Nunca. Então isso tem que ser... Se pega um garoto como o Ryan, e eu falei isso aqui, como é que garotos Você que sempre jogaram esses clássicos na base são importantes no jogo profissional? O Barros Eles também. sabem o tamanho desse negócio. O Ryan virou e falou ontem assim, eu nunca corri num jogo como eu corri hoje. E ele jogou muito. Ele jogou muita bola. O garoto sabe o que é olhar essa camisa do Flamengo do outro lado e falar, eu tenho que pegar esses caras. Exato. E o contrário também existe. Ó, teve um que eu analisei ontem que tava assim também, entendendo Vasco e Flamengo. Coutinho. O Flamengo enfrenta um desafio a mais em sua jornada no Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Ayrton Lucas, titular absoluto do time rubro-negro, está fora do próximo confronto contra o Corinthians, válido pela 25ª rodada da competição. Isso se deve ao fato de o jogador ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate por 1-1 contra o Vasco, no último domingo, 21, em partida disputada no Maracanã. O cartão foi mostrado a Ayrton Lucas após uma falta cometida sobre Paulo Henrique, atacante do rival, ainda no primeiro tempo. O incidente teve repercussões imediatas para a preparação da equipe, visto que o lateral é peça fundamental no esquema tático de Felipe Luiz. Essa ausência coloca o treinador flamenguista diante de uma decisão importante, uma vez que a lateral esquerda se torna um ponto de disputa entre dois outros jogadores. Matias Vinha, que segue em recuperação de uma lesão na panturrilha, e Alex Sandro, que também está disponível após seu retorno aos gramados. Ambos têm características e estilos diferentes de jogo, o que levanta algumas dúvidas sobre qual deles será escolhido para ocupar a vaga deixada por Ayrton Lucas. O Flamengo, com a ausência de Ayrton Lucas, se prepara para um duelo difícil contra o Corinthians, no próximo domingo, 28, na Neoquímica Arena. A partida promete ser uma das mais aguardadas da temporada, especialmente pela rivalidade histórica entre as duas equipes. O confronto será crucial para as aspirações do time rubro-negro no Campeonato Brasileiro, que segue firme na luta pelo título. Apesar de perder pontos importantes no empate com o Vasco, o Flamengo ainda se mantém na liderança da competição. Com 51 pontos, com 15 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas até o momento. A equipe continua com a melhor defesa do torneio, tendo sofrido apenas 11 gols, e está com uma média de gols por jogo impressionante, com 48 tentos marcados. No entanto, para manter essa liderança e avançar para a conquista do título, o Flamengo precisará mostrar força contra o Corinthians e corrigir os erros cometidos no clássico contra o Vasco. O jogo contra o Corinthians, que ocorrerá às 20h30, horário de Brasília, será transmitido ao vivo pela Record TV, mas a cobertura completa, com análises e detalhes, será feita pelo portal Coluna do Fla. Para os torcedores mais fervorosos, a partida promete um ambiente eletricamente carregado, com a expectativa de que o Flamengo se recupere do empate com o Vasco e retome o caminho das vitórias. O empate entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, gerou bastante controvérsia, principalmente por conta de uma falta dura cometida por Lucas Oliveira, jogador do Vasco, sobre Gonzalo Plata. O incidente aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o defensor Cruz Maltino atingiu o joelho do atacante flamenguista com uma solada. Plata caiu imediatamente no gramado, visivelmente sentido, e a cena gerou preocupação nos torcedores e na comissão técnica do Flamengo. No entanto, o árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, aplicou apenas o cartão amarelo para Lucas Oliveira, o que gerou ainda mais indignação entre os flamenguistas. A situação se agravou pelo fato de que o VAR, comandado por Caio Max Augusto Vieira, não recomendou a revisão do lance, deixando muitos questionando a falta de rigor na análise do árbitro assistente e a possível omissão do VAR. Esse episódio reacendeu o debate sobre a utilização do VAR no Campeonato Brasileiro,
especialmente em situações que envolvem faltas violentas e lesões. A crítica à aplicação inconsistente das regras tem sido uma constante durante o torneio, e esse lance específico apenas aumentou o descontentamento de parte dos torcedores com o sistema de arbitragem. O empate contra o Vasco foi frustrante para o Flamengo, mas o time conseguiu, ao menos, manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Com 51 pontos, o time rubro-negro segue firme na briga pelo título, embora o tropeço tenha dado espaço para que outras equipes, como Palmeiras e Atlético Mineiro, fiquem mais perto da disputa. O confronto contra o Corinthians será fundamental não apenas para consolidar a liderança, mas também para dar confiança à equipe, especialmente em um momento decisivo da temporada. A atuação do Flamengo tem sido consistente, embora a falta de resultados perfeitos nos clássicos tenha gerado certo desconforto. Com 15 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, o Flamengo se mantém como um dos times mais equilibrados do campeonato, mas para levantar o troféu, será preciso continuar com essa solidez e minimizar os erros em jogos-chave. Enquanto o foco está em Ayrton Lucas e no jogo contra o Corinthians, o Flamengo também se depara com mudanças no elenco. O volante Fabiano, que fez parte do grupo campeão mundial sub-20 e foi considerado um xodó do técnico Tite, está deixando o clube. O jogador, que estava emprestado pelo Audax SP, retornará ao time paulista, já que o Flamengo não exerceu a opção de compra prevista em seu contrato. Fabiano fez sua última aparição no Flamengo no Campeonato Carioca e teve algumas oportunidades no time principal, mas não conseguiu se firmar como titular. O volante teve uma participação importante nas categorias de base, sendo campeão mundial e da Libertadores Sub-20, mas sua trajetória no profissional foi curta. Sua saída foi confirmada por meio de uma postagem da página Flazoeiro, em parceria com o Flabase. A despedida de Fabiano marca o fim de um ciclo no Flamengo para o jovem volante. Embora tenha sido elogiado por Tite e tenha mostrado potencial, especialmente nas competições de base, a concorrência no meio-campo flamenguista é grande e o atleta não conseguiu se destacar o suficiente para seguir no elenco profissional. Com isso, o Flamengo agora concentra suas energias em reforçar outras posições, incluindo a lateral esquerda, onde a ausência de Ayrton Lucas é sentida. Além do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem pela frente desafios igualmente importantes na Copa Libertadores. O time rubro-negro enfrentará o Estudiantes, da Argentina, no dia 25 de setembro, em La Plata, em confronto decisivo pelas quartas de final do torneio continental. A vitória na Libertadores se tornou uma prioridade para o clube, que já demonstrou sua força na competição internacional. O confronto contra o Estudiantes será de suma importância para o Flamengo, que busca garantir sua classificação para as semifinais e continuar sua trajetória em busca do título da competição. Esse jogo será o grande teste para o time rubro-negro, que precisa passar por essa fase sem deixar de lado seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Com o desfalque de Ayrton Lucas para o jogo contra o Corinthians, o Flamengo enfrenta mais um obstáculo em sua busca pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe terá que se adaptar às ausências e ajustar sua formação para garantir que a lateral esquerda, uma posição crucial, seja bem coberta por Matias Vinha ou Alex Sandro. No entanto, a confiança do torcedor rubro-negro se mantém firme, dado o excelente desempenho da equipe até aqui. Além disso, o empate contra o Vasco serviu para alertar o Flamengo sobre a importância de corrigir erros e manter a consistência, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Os próximos jogos são decisivos e a equipe de Felipe Luiz precisará de foco total para alcançar seus objetivos na temporada. Com um elenco talentoso e a determinação de um clube vencedor, o Flamengo segue com grandes expectativas para o restante da temporada, esperando que o apoio da torcida seja fundamental para o sucesso nos 2 torneios. O próximo domingo, portanto, será mais uma grande oportunidade para o Flamengo mostrar sua força, mesmo com os desafios que surgem ao longo do caminho. O torcedor rubro-negro pode esperar um jogo vibrante, cheio de emoção e com um Flamengo disposto a conquistar os 3 pontos em sua caminhada rumo ao título do Campeonato Brasileiro.